Bom, eu vou chamar aqui agora um dos campeões do desafio, né? Na verdade, o campeão do desafio do último mês. E é uma pessoa que eu gosto muito, ele se transformou num grande amigo meu, mas quando eu o conheci, ele estava muito, mas muito acima do peso mesmo. E eu o conheci num encontro de carros. Quando finalizou o encontro, a gente foi para uma lanchonete. E nessa lanchonete era normal, assim, a gente pedir fast food, né? Tá na lanchonete. E aí eu pedi o maior sanduíche que tinha na lanchonete. O maior de todos. X tudo, com mais algumas coisas ainda. Compreenderam? E aí esse amigo, que na verdade não era um amigo ainda, ele pediu 2 daquele. E eu olhei para ele assustado, eu falei, você vai comer esses 2? E ele falou assim, não, é porque às 3 da manhã eu acordo com fome. E aí eu vou comer o outro às 3 da manhã. E aí eu olhei para ele, ele estava bem gordinho, né? Eu falei, eu não vou vender a Herbalife para esse cara nunca, né? Porque ele não vai usar e ainda vai ficar falando mal do meu produto depois. Mas o tempo foi passando, vieram novos encontros de carros e a gente foi se tornando amigos, se conhecendo mais. E passados alguns anos, ele encontrou um motivo pelo qual ele gostaria de perder peso e mudar esse estilo de vida dele. E essa parte desse motivo para mudar o estilo de vida, ele mudou o estilo de vida dele completamente, perdeu muito peso, se tornou realmente um astro aí dentro da Herbalife. Eu vou deixar ele para contar isso aí. Então, por favor, vem para cá o campeão do último mês, do desafio 30 dias. Vem para cá, senhor Igor Fegali. Muito bom dia. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Eu sou uma pessoa em transformação e esse reconhecimento, né, esse prêmio é mais um motivo para a gente continuar caminhando, né? Eu comecei a utilizar os produtos da Herbalife há 2 anos atrás, mas antes eu queria contar um pouquinho da minha história. Aqui para frente. Primeiro, vou falar para vocês quem sou eu. Vamos lá. Eu fui um bebê gordinho e fui gordinho até os meus 12 anos de idade. Isso é importante para vocês entenderem uma coisa mais para frente. Na minha adolescência, né, a gente entra naquela fase rebelde, então eu já fui mais magrinho, só que os peitinhos ainda estavam ali. Eu descobri isso ontem quando eu vi essa foto de novo, né? Tô tentando me livrar deles, mas enfim. E aí eu comecei a namorar, entrou uma sogra na minha vida que me sovou com mentira e café, e eu me transformei naquilo ali. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu não conheço. Eu nunca, na minha vida, me enxerguei dessa forma, tá certo? Quando eu vi essa foto, há alguns meses atrás, eu olhei e falei, não acredito, eu não lembro desse cara. E eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais amarrar o cadarço. O que eu fiz? Eu entrei na internet, pesquisei e encontrei um cadastro que não precisa amarrar, que é o que eu estou usando hoje. Passei a usar por comodidade, tá certo? Mas realmente era uma necessidade, eu não conseguia amarrar o cadastro. E ser gordo desse jeito não foi um motivador para emagrecer. Por quê? Apesar de gordo, eu tinha taxas boas, né? Mas então, o que foi que me motivou? Primeiro, Jovem Nerd. Esses 2 gordinhos aí, que lá em casa a gente chama de gordos, são figuras icônicas da internet, que são gordinhos engraçados, e esses caras em algum momento resolveram emagrecer, resolveram fazer cirurgia de peso, e eu falei, poxa, se eles vão emagrecer, por que eu não? Isso foi o primeiro motivador. O segundo, quando eu fiz o exame periódico da minha empresa em 2017, as minhas taxas que eram boas começaram a disparar. Meu triglicerídeo saiu de 117 para quase 170. E aí, eu engato na terceira motivação, são meus filhos. O médico olhou para mim e falou, velho, se você continuar assim, você vai morrer. E aí eu pensei nesses 2 carinhas aí, eu falei, eu não posso deixar isso para trás. Então, minha motivação estava feita. E agora, o que eu vou fazer? Testei inúmeras dietas, testei de tudo, pesquisei, fui atrás de informação e criei algo que eu vou chamar aqui para vocês de o fantástico mundo de Igor, que é um mundo de ideias, de teorias que talvez não reflitam a realidade para quem é biólogo, químico, físico,
estudioso da fisiologia humana, mas eu cheguei a duas regrinhas. A primeira teoria é a teoria da cadeia, onde eu coloco o nosso corpo como uma cadeia, coloco o carboidrato como o oficial dessa cadeia e a gordura como o bandido que vai ser preso nessa cadeia. Essa cadeia só funciona se tiver um oficial para prender a gordura ali. Então, se você não tiver o carboidrato dentro do seu corpo, a gordura que você comer vai ser expelida. Ela não vai ser armazenada, tá certo? E aí a primeira consequência dessa teoria maluca de Igor é que quando você come o que te engorda, você engorda também pelo que não te engorda. Ou seja, se eu comer um bombom serenata de 10 gramas, é natural que eu olhe para ele e pense, eu vou engordar essas 10 gramas, tudo bem, não tem problema. Mas não, quando você come um bombom serenata de 10 gramas, você vai engordar pelo bombom e pelo 1 quilo de picanha que você já comeu ou que você ainda vai comer. Certo? Segunda teoria, a teoria do tanque. As nossas células de gordura são como tanques. E a gente coleciona tanques, coleciona células de gordura. O nosso corpo é mais ou menos que nem eu. Ele adora comprar coisas novas, então ele adora criar tanques novos. Mas ele odeia se livrar de coisas velhas, né? Ele é um acumulador. Então, assim, para a gente ganhar tanque é fácil. Para perder o tanque é muito difícil. Então, para você perder esse tanque, ele tem que estar vazio e tem que estar vazio muito tempo. Aí ele vai jogar esse tanque fora. E a gente vai para a segunda consequência das teorias de Igor, que é o processo de emagrecimento ocorre em várias faixas de peso, onde transitar dentro de uma mesma faixa é fácil e rápido, mas pular de uma faixa para outra requer esforço e insistência. Ou seja, eu pessoalmente tenho uma faixa de mais ou menos 5 quilos, eu vou mostrar ali para vocês em gráfico, onde uma semana de chute de balde, eu subo 5 quilos fácil. E depois, quando eu retorno para o meu foco, eu perco esses 5 quilos de novo. E para baixar além desses 5 quilos, isso requer insistência, um estado constante de foco e manter nesse estado por bastante tempo para você poder vencer essa camada. E aí você chega na camada inferior, ok? Beleza, então eu parti para a guerra, falei, vou seguir nessa dieta aí, que mais ou menos eu tenho na cabeça, e a primeira coisa é reconhecer meus inimigos, que são aqueles que eu tenho que passar distância. Coca-Cola. Eu tomava um pack de 12 latinhas em um churrasco. Então tem 2 anos que eu não coloco uma gota de Coca-Cola na minha boca. Por quê? Eu tenho certeza que se eu tomar um copo de Coca-Cola, acabou minha vida. Eu vou destruir todo o estoque da cidade. Segundo, doce. E churros é a personificação do mal nesse aspecto. Por quê? Ele tem tudo que a gente não pode. Ele tem massa, tem fritura e tem açúcar. Tá certo? Eu adoro. Próximo. Pizza. Né? Massas de forma geral. Que também eu gostava de comer bastante. Agora, a gente também tem que saber conhecer os nossos amigos, que é com quem a gente vai contar, né? Primeiro, food porn. Cara, parece assim, contraintuitivo, mas essa é uma foto da sugestão do Instagram pra mim, tá? Ou seja, isso significa que é o que eu fico vendo no Instagram o dia inteiro. Volta um pouquinho. Isso. Carro e comida. Quando eu vejo as comidas que eu não posso comer, eu tenho uma sensação de saciedade, sabe? Assim, sabe, aquilo preenche o vazio, aquela necessidade que eu tenho de comer aquilo. Então eu fico vendo isso o dia inteiro, sério. Próximo. Água com gás e limão foi o que me substituiu a Coca-Cola. Hoje, qualquer churrasco, qualquer almoço, é isso aí que eu tomo. Herbalife. Herbalife foi uma ferramenta importantíssima para mim. E eu vou explicar para vocês por quê. No primeiro momento, no primeiro ano que eu utilizei Herbalife, eu disse para vocês que eu uso Herbalife há 2 anos, eu tinha o Herbalife como um alimento mágico que me dava um saldo de calorias. Ou seja, quando eu consumia Herbalife, eu tinha um crédito para poder comer mais. Então o que acontecia? Eu chegava de noite e comia uma pizza, comia 2 podrão com Jax, eu comia uma outra coisa. As terças-feiras, que é pizza em dobro, eu pedia 2 pizzas grandes, uma eu dividia com a minha família, a segunda era só para mim, tá certo? Eu dividia a primeira com eles ainda. E esse foi um período que eu engordei bastante, tá certo?
E eu cheguei no momento que eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu passei a entender o que na realidade, qual era a importância do Herbalife para mim. Que era usá-lo como uma ferramenta de inibição da minha vontade de comer doce. E aí hoje eu substituo o meu almoço por Herbalife e ele hoje para mim é entrada, prato principal e sobremesa. E eu passei por um período de desintoxicação do açúcar e daqui a pouco eu vou falar sobre a minha dieta atual e o Herbalife foi quem permitiu que eu conseguisse me livrar de vez do açúcar, tá certo? O meu quarto amigo é a tabela nutricional onde eu observo isso daqui. Carboidrato, 0 gramas. Isso aqui é a tabela de um salaminho. Um salaminho que parece uma coisa, né, assim, ruim. Talvez seja pela quantidade de outras coisas, né? Mas carboidrato ele não tem. Então, o meu companheiro, quando eu sinto vontade de comer alguma coisa, eu como um salaminho e a minha dieta continua ok. Beleza? Então, com isso em mente, eu desenhei uma dieta onde meu café da manhã é um café sem açúcar. E aí eu virei mestre de café, comecei a estudar café porque eu não tinha como tomar café sem açúcar. Aí eu comecei a descobrir que existem diferentes tipos de grãos, diferentes tipos de preparo, tá certo? Filtros de titânio, coador com válvula automática, enfim. E aí eu consegui chegar numa fórmula de um café perfeito. Hoje eu tomo um café totalmente sem açúcar e é só isso. O meu almoço é um shake Herbalife. Só isso, mais do que suficiente. E o grande segredo estava onde naquele primeiro ano que eu engordava demais, a diferença para o meu segundo ano que eu passei a perder com frequência 4 quilos por mês, todos os meses, foi ter um jantar livre de carboidratos. Então eu passei a fazer uso de ovos, queijo, salada e carne com gordura à vontade. E aí é onde entra aquela ânsia, né? Aquele ímpeto do gordo de comer demais. Eu passei a preencher com isso daí, porque ali eu posso comer à vontade. Eu não teria problema. Detalhe, palmito. Palmito tem bastante carboidrato, então não pode entrar na salada, tá certo? Por isso que a tabela nutricional é importante. Resultado. Antes era esse cara aqui. O meu último desafio. Ainda sou um gordinho. Estou no processo agora de transformar essa gordura aí na massa boa. Foram 40 quilos entre uma foto boa e outra. Então esse aqui foi meu peso desde lá de 2008, onde eu saí de 90 e poucos quilos e cheguei até 2017, onde tinha aquele exame de sangue, a 137 quilos. E aqui foi quando eu comecei a fazer a utilização correta dos produtos Herbalife, até então sem absolutamente nenhum exercício, tá certo? E nesses 10 meses eu perdi os 40 quilos, ok? E quando eu cheguei num peso que eu considerei adequado, eu falei, agora eu tenho que transformar a minha massa gorda em massa magra, e eu iniciei a academia. E aí eu estou na segunda parte do meu desafio, que é balancear o meu exercício físico com a minha alimentação também, porque também não adianta eu ficar sem carboidrato para a academia, que dá ruim, né? A gente vai desmaiar, a gente precisa de força. E os meus exames, aí você fala para mim, nossa, mas você comeu gordura pra caramba, você deve estar com colesterol altíssimo. 2016, 2017, glicose 90, 95, minha glicose baixou para 85. Triglicerídeos, lembra que foi para 170 quase? Ó, caiu para 50. Colesterol caiu também de 160 para 145. Isso foi em 2018, ainda vou fazer o exame de 2019 ainda, tá certo? Para finalizar, o processo de emagrecimento precisa se tornar um estilo de vida e não um sacrifício, porque quando ele é um sacrifício, na primeira oportunidade você vai dar uma escapadinha, tá certo? O meu objetivo atual é correr as 10 milhas garoto, é uma coisa assim que nunca passou pela minha cabeça. Eu fiz um Instagram, quem quiser seguir alguém fazendo exercício todos os dias, é uma chatice, é Corra Comigo, tá certo? Obrigado, é isso.